Flávia, ainda vale investir nesse casamento? Eu ouço tanto essa pergunta. Seu casamento não vai bem. Vocês estão brigando muito, parece que ele tá mais distante, que ele tá frio. Já até teve traição dentro desse casamento. E você quer saber se ainda vale a pena investir. E eu vou te falar aqui nesse vídeo, então fique aqui comigo, porque eu quero que você fique bem. Eu quero que você tenha uma vida boa, uma vida plena, onde você se sente seguro e confiante dentro de uma relação. É muito ruim a gente ficar sentindo que a gente tá naquele relacionamento, a gente tá fazendo muito mais do que o outro, a gente tá se doando muito mais do que o outro, esperando que o outro nos retorne com alguma coisa, com algum sinal de, olha, tá valendo a pena, mas a gente nunca vê isso acontecer. Então, nesse vídeo agora, eu quero mostrar pra você alguns passos pra você dar, pra você perceber se esse relacionamento ainda vale a pena você investir nele. E lembrando que a gente tem vídeos aqui de segunda a sexta-feira, às 3 horas da tarde. Então, lembre-se de curtir para o YouTube lembrar de te avisar quando os vídeos vêm no ar. Porque alguns vídeos a gente posta e depois a gente tira. Então, quem realmente vai ter acesso a esses vídeos é quem chegar primeiro. Como que eu vou saber se ainda vale a pena investir nesse casamento? Essa pergunta veio de uma de vocês. Eu tenho cartas para Flávia que vocês me mandam falando, né, da vida de vocês, o que vocês passaram, seja no relacionamento, ou uma dúvida que vocês têm no relacionamento, ou um depoimento. Então eu vou deixar aqui embaixo para você um link para você me mandar, ou uma pergunta, ou me contando a sua história. Eu quero saber e eu quero dividir aqui com todo mundo também. Eu passei 10 anos em crise no meu relacionamento. Se você já me segue aqui, você sabe disso. Foram 4 noivados com a mesma pessoa. Então eu tive diversos sinais de que não valia mais a pena investir naquele relacionamento. Então, se fosse realmente pelo que eu estava enxergando de sinal, eu já teria saído dessa relação há muito tempo. Mas o que eu não entendia naquela época é que, antes de eu entender se valeria a pena investir naquele casamento, eu precisava entender se eu estava investindo em mim. E sabe qual que era a minha resposta? Sim, eu estou investindo em mim. Porque eu entendi o quê? Que investir em mim era cuidar do meu cabelo, era cuidar do meu corpo, estar bonita pro meu marido. Eu entendia isso. O que eu não entendia nessa época é que o investir em mim significava em fortalecer a minha autoestima e minha autoconfiança. O meu amor próprio estava no pé, porque pensa comigo, 4 noivados, 10 anos em crise, 10 anos ali lutando sozinha. A questão é que eu estava de pé, mas eu estava sem forças. Então, eu fazia alguma coisa já pensando, ai, mais uma vez eu vou tentar, mais uma vez não vai dar certo. Então, eu precisava voltar a investir no meu fortalecimento. Porque além de eu estar fraca diante daquela relação, eu tinha me tornado uma mulher chata. Eu cobrava o tempo todo, eu falava, olha, já foram 3 noivados, você nada de me pedir em casamento, eu tô passando vergonha. Então eu tinha me tornado uma mulher chata. Eu nem tinha a atitude de ir embora e eu nem tinha a atitude de assumir aquela relação do jeito que ela era. E aí eu me tornava uma chata pra ele. Você talvez já tenha até ouvido seu marido falar isso, mas principalmente eu acredito que você sente isso, que você se tornou uma pessoa repetitiva, que você fala as mesmas coisas sempre, não é assim? Eu lembro que eu falava sempre a mesma coisa, sempre. Eu queria fazer diferente, mas eu não conseguia fazer diferente. Eu tinha certeza de que eu só conseguiria fazer diferente quando ele fizesse diferente. E não acontecia, porque ele estava querendo cada vez mais estar distante de mim. E eu não entendia. Se eu estava fazendo tanto, por que ele estava fazendo tão pouco? E eu vivia nesse impasse. Será que vale a pena investir? Será que se eu terminar, eu vou ficar na dúvida? Então, o primeiro passo, que foi o essencial, foi eu começar a cuidar da minha estrutura. Eu precisava, depois de tudo que eu tinha feito, de tudo que eu tinha me doado, eu precisava cuidar de mim antes de cuidar da relação. Você aí que tá me ouvindo agora, talvez esteja pensando, nossa, é assim que eu tô me sentindo. Fraca, repetitiva, triste, desamparada, solitária. Eu me sentia péssima. Só que eu mesma já não acreditava mais no meu discurso. Quando eu dizia, eu vou embora. Eu sabia que eu não ia embora. Eu sabia que eu ia ficar ali. Ele também já sabia. Então, isso me enfraquecia ainda mais, porque eu nem ia embora e eu nem ficava dentro de casa. Eu não ficava com o meu coração ali e eu nem ia embora de vez. Então eu ficava na porta. Mas será que vale a pena? Será que se eu for eu vou me arrepender? Será que se eu ficar vai ser pior? Então eu ficava naquele vai, não vai. Então o primeiro passo para você avaliar é você cuidar da sua estrutura. Então, cuide da sua autoestima, cuide da sua autoconfiança. Aqui embaixo do vídeo tem um link para você conhecer lá o Recupere Sua Autoestima em 4 semanas. Tem ali pontos muito importantes para mulheres casadas. Vai te ajudar muito nessa fase de reestruturação
sua para você tomar essa decisão. Então, depois que eu me fortaleci, eu cheguei a um ponto em que foi para mim o mais importante. Foi eu entender o que eu queria daquela relação. Porque enquanto eu não entendia o que estava passando dentro de mim, eu estava muito machucada. Eu não conseguia mais entender o que eu esperava daquele relacionamento. Então, assim, eu já não sabia nem, se eu sair eu vou sentir falta de quê? Dele? Mas ele me irrita, ele me estressa, ele não me dá valor, mas ao mesmo tempo eu não ia embora. Então, esse não saber muito bem o que eu queria da relação também estava atrapalhando tudo, porque eu fazia de tudo para manter só para não perder. Entendeu? Não tinha um objetivo claro na minha mente. Então, por que eu ainda estava lá? Eu precisei primeiro me reencontrar para depois responder essa pergunta. E em terceiro lugar, foi já fortalecida e já com a clareza do que eu queria dessa relação, foi realmente começar uma mudança. Eu comecei a mudar. O que antes eu sempre rebatia de primeiro, tava sempre como um porco-espinho, pronta para rebater, sempre achando que ele ia fazer uma coisa para me magoar, e eu tinha os meus motivos para isso, né? Porque já eram 4 noivados. Eu comecei a fazer um silêncio inteligente, eu comecei a usar a teoria da flecha, eu comecei a realmente ter um posicionamento diferente. E aí, depois dessa minha mudança, eu também vi a mudança dele. E eu tinha muito essa clareza, que se eu mudar no meu comportamento e ele não mudar no dele, aí sim eu vou ter a clareza de que não vale a pena investir nessa relação. Então eu tive coerência e eu tive persistência. Foram essas duas coisas aliadas às técnicas que me fizeram realmente tomar essa decisão, se valeria ou não investir nessa relação. Porque todos os dias eu recebo aqui muitas pessoas falando, eu me arrependi, ele foi embora, não sei o quê. Ok, você vai sobreviver? Então, todos os dias eu recebo aqui pessoas que foram embora por impulso, aí foram para outra relação e começaram a viver as mesmas coisas, os mesmos problemas e não conseguem entender o porquê. E falam, não tenho sorte no amor. Não, é porque simplesmente você ainda está vivendo num padrão. Então, me conta aqui embaixo se você se sente desse jeito ou como você se sente. Coloca aqui para mim que é importante para eu ler, para eu entender e até para eu te responder. Então, é importante a gente sair desse padrão e a gente realmente ter essa resposta na ponta da língua. Vale a pena insistir no casamento? Vale, mas quem vai responder isso é você. E aí, se você decidir que não vale, você vai decidir isso de uma maneira muito mais segura. Você não vai ficar passando esse aperto que você tá passando aí nessa indecisão, pegando opinião com outras pessoas que também não sabem qual é a resposta para isso. Então, eu sei que talvez nesse vídeo aqui você queria que tivesse uma grande fórmula mágica, mas esse é o caminho e talvez o único caminho para você tomar essa decisão de maneira consciente. E se você encerrar esse relacionamento, você fazer isso da maneira mais fortalecida e boa para você. Então, olha os links que estão aqui embaixo desse vídeo que são super importantes. Manda esse vídeo para alguém, para alguma amiga, compartilha. Pode ter certeza de que você vai estar fazendo um bem imenso. Vamos juntas, um beijo enorme para você. Olha aqui também, as redes para você seguir, que lá eu tô sempre fazendo ao vivo. Vamos juntas. Um beijo enorme para você. Fique com Deus. Nunca desista dos seus sonhos e nunca esqueça que você merece o melhor.